meu propósito, né, antes da Mensageiro, era praticamente só propósitos e sonhos exclusivamente egoístas e meu, vamos dizer assim. Eu sempre fui uma pessoa bem mais que pensava só em mim, um pouco mais egoísta, queria realmente, tinha sonhos de viagens, né, de trabalhar para vender, para adquirir coisas, para um monte de coisas. E todas essas tomadas de decisões, né, para propósitos trouxe para mim diversas consequências e consequências bem trágicas. Eu vim de um berço católico, né? Nunca fui criado, sempre fui criado com a parte católica, sempre também com preconceito, né? Evangélico para os crentes, né? Vamos dizer assim. E vivia uma vida completamente nada a respeito de Deus, nada seguindo nada de Deus, bebia, né? Bebia bastante, ia para festas e tudo, só queria saber dessas coisas mundanas, de viagem, de tudo. E tive diversos tipos de experiências, tomar decisões que sempre deram errados, né? E mais ultimamente, né, mais perto agora, 2018, né, 2019, foi quando eu ainda estava morando fora, precisei voltar para poder resolver alguns problemas pessoais, e foi onde que eu acabei conhecendo a minha esposa, né, a Beatriz, e foi onde que eu estava também num momento completamente descontrolado, estava querendo aproveitar a vida entre aspas, né, de todo jeito, saindo, festa, bebendo, etc. E foi onde que eu conheci ela, né? Eu conheci ela, foi ocasionalmente, vamos dizer assim, ela já me conhecia, mas eu estava numa festa com amigos, com bebida, etc. E acabou que ela me adicionou no Instagram e tudo, e eu dei uma olhadinha, conheci, gostei, falei, curti aquelas fotinhas todas, foi onde ela foi curtir minhas fotos e tudo, foi onde a gente começou a conversar. E aí foi onde que a gente começou a se conhecer, saímos e tal, e foi onde que, mais pra frente, foi onde que ela me mostrou, né, me fez o convite para poder conhecer a Igreja Mensageiros. De início foi, como eu sempre falo, né, foi assustador, tá na igreja, foi tudo muito novo, muito som, muito barulho, muita luz e tudo. Mas foi onde que eu comecei a frequentar mais, a conhecer mais, e foi onde que eu de fato comecei a mudar um pouco a minha cabeça, comecei um pouco a ver se de fato os meus projetos e os meus propósitos estavam de acordo com o que Deus queria, porque quando eu conheci ela, a gente estava com vontade e estava com o propósito de mudar para fora, de querer ganhar mais dinheiro, querer trabalhar para ganhar mais, para viajar mais e tudo. E foi onde que ela engravidou, né? E foi onde que veio a Ayla. Foi onde que tudo começou a virar completamente de cabeça para baixo. No dia que ela me contou, foi uma turbulência louca. Fui atrás dela, querendo saber se era verdade. Saí da casa dela transtornado, assim, com a cabeça doida de por que Deus, por que isso tinha acontecido, por que agora. A gente nem estava num relacionamento assim, no momento nosso, dando tão certo, a gente não estava dando tanto certo. Saí para beber, pra tudo, prenderam meu carro na noite, foi uma loucura danada. Então foi onde que ela chegou para mim também, pós ter acontecido isso tudo, né? Pós a gente estar na igreja, estar conversando com o pastor, foi onde que o papel da igreja foi completamente e muito importante na nossa vida, de aconselhamento, de tudo, para poder organizar a nossa vida, né?
Eu vim de um berço evangélico e acabou que meus 12 anos eu desviei porque eu tinha um vazio muito grande no meu coração e esse vazio só podia ser preenchido por Deus. Então eu conheci o mundo, usei drogas, acabei me afundando realmente, né? E em 2016 eu ia para as rave, usava bala, doce, fumava maconha, não tava nada com nada. 2017 eu tive um relacionamento muito abusivo mesmo. E eu sempre dava um jeito de tentar culpar a Deus, né? Eu nunca via que o erro era meu, que eu depositava nas pessoas ou até mesmo em amizade só o que Deus podia me dar. Era uma felicidade momentânea. Todas as vezes que eu voltava das festas, eu deitava e sentia um vazio enorme. E foi assim, 2016, 2017, 2018, eu tentei firmar, mas eu não conseguia, sabe? Então, em 2019, eu conheci o Thales através da rede social Instagram. A gente saiu e a gente começou a se conhecer, começou a namorar muito rápido, né? E acabou que eu tive a notícia que eu estava grávida. E eu não conseguia acreditar porque alguns médicos disseram pra mim que eu era estéril. E acabou que eu colocava na minha cabeça que eu não queria ter filhos, que eu não tinha paciência nenhuma com criança e de repente eu grávida, sendo que eu tinha 2 irmãs casadas, né? Então isso pesou muito pra mim, pesou muito pro meu pai, por ele ser muito rígido, pra gente vir de uma igreja totalmente com a doutrina rígida, né? E eu conhecia Mensageiros, cheguei pro pastor e falei que eu estava grávida. E ele me acolheu, ele soube usar as palavras certas, sobre também acolher o Thales e usar as palavras certas, porque o Thales ele estava na igreja, mas tinha muita dúvida, né? Ele era novo convertido, então o pastor teve aquele cuidado com ele, né? E o que mais me chamou atenção, que não foi só o pastor, foi a igreja inteira, o amor. Eles não me julgaram, não me olharam com olho torto, porque querendo ou não, acaba que algumas pessoas de fora te julgam por eu nascer no berço evangélico e engravidar antes do casamento, né? E como é que eu posso dizer assim? Ela foi uma bênção para mim, foi um milagre. E ela trouxe uma transformação na minha vida. Ela, né? Primeiramente Deus, porque foi Deus que me proporcionou ela. Foi Deus que me deu ela. Porque eu já tinha sofrido 3 acidentes, mas nenhum deles mexeu comigo totalmente. Eu sabia que Deus corrige aquele que Ele ama, mas não mexia comigo aqueles acidentes. A overdose que eu dei também não mexeu comigo. E a partir do momento que eu sabia que eu estava gerando uma vida, que minha gravidez era de risco, eu fui realmente pela igreja através da dor, porque eu não queria perder. Eu já tinha um amor pelo que eu estava gerando, né? E foi onde que eu vi o cuidado de Deus, o cuidado da igreja, as palavras certas que usaram comigo, porque se talvez tivesse, vamos dizer assim, me julgado, talvez eu não estaria ali hoje, né? Sim. E a igreja me acolheu muito bem, abençoou a gente, né? Igual assim, a gente fez o curso de noivos, mas a gente não sabia quando que a gente ia casar, porque a gente estava sem condições nenhuma para pagar o civil. Esse acho que foi o X da mudança. Que foi igual da pergunta de como que está hoje, né, o nosso propósito depois da Mensageiros, depois deles ter mudado completamente nossa vida. Então esse foi basicamente o X da mudança. Foi quando o pastor sentou com a gente, conversou com a gente, soube conversar, soube explicar, e foi onde que ele começou a encaminhar a nós de acordo com as nossas áreas, né? Primeiramente com
o curso de noivo, que a gente não estava preparado, a gente já estava até morando junto, mas não estava casado. Então, Deus, né, lógico, mas a igreja e o pastor foi uma coisa fundamental. Foi onde que ele começou a aconselhar, começou a aconselhar tanto ela como a gente, o curso de noivos com a gente, o curso mais recente agora, o curso de voluntários, né, que a gente está participando. Teve agora mais recente um curso em Belo Horizonte do Entre Lençóis, né, foi também já de casados. Então, cada vez mais o papel da igreja tem sido fundamental para a gente no nosso relacionamento dentro de casa. Como eles sempre falam, que o nosso primeiro ministério, né, é a família dentro de casa, e tem sido fundamental. E também para a gente estar encontrando agora o nosso propósito de Deus, de fato, na igreja, e fazendo o que Ele quer, seja por onde for, né? Então... E eu já frequentei algumas igrejas, e o que eu senti na Mensageiros eu não sentia nas outras, que foi o acolhimento. E hoje eu posso falar e eu posso afirmar que através da Mensageiros, primeiramente Cristo, né? E depois da Mensageiros, eu não tenho vontade nenhuma de desviar novamente. E a cada dia eu venho buscando querer mais e ficar firme em Deus e mostrar para minha filha que eu tenho hoje, né, que é no caminho. Mostrar o caminho para ela e não falar o caminho. É isso que ele tem ensinado pra gente. Então, igual ela tem falado, eu não conheço, como eu vim de berço católico, não conheço outra igreja, outros lugares, não vou conhecer, porque estou apaixonado com todos, com a igreja, né? Todos os que fazem partes. E igual eu falei, né, no começo, quando eu estava conhecendo a igreja, eu falei, esse povo é tudo louco, né? Esse povo é tudo doido, pulando e gritando, e aquela barulhada no primeiro dia. Como diz, hoje eu faço parte aí dos loucos aí, loucos por Cristo. E a gente está procurado cada vez mais procurado cada vez mais Deus e tudo. Então é isso, né? Igual a gente estava conversando, né? Essa é a nossa princesinha, né? Uma das bênçãos que Deus colocou em nossa vida. E o que a gente aprendeu, né? Que a gente aprendeu na sabedoria de Deus com isso tudo é que sem propósito na nossa vida, sem uma vida sem propósito, não faz sentido nenhum. Você não vai ter tranquilidade, não vai ter paz, não vai ter resultados, né? Não vai ter principalmente felicidade, que é o que a gente tem hoje e o que a gente quer ter para sempre, né?